Acho que essa é uma de muitas histórias esquecidas pelo tempo. Imagine quantos causos, assombros que já tenham ocorrido por aí e que nunca foram relatados. Acho louvável seu trabalho, Sam, que busca narrar e mostrar os fatos, sejam esses recentes ou que tenham acontecido há mais de 50 anos. Essas histórias que venho trazer aqui têm mais de 70 anos. São vários relatos de conhecidos e desconhecidos, que aqui tentarei eternizá-las no tempo. Mas antes de contar esse caso, eu quero me apresentar. Boa noite, caros ouvintes do canal Relatos do Sam. Quero que me chamem de Duarte, o meu sobrenome. Sou um policial militar aqui do Ceará. Quero deixar o nome da minha cidade no anonimato. Porém, sei que os mais antigos irão saber de qual região eu sou, pois darei detalhes nesse relato. Mas o caso que irei contar aconteceu por todo o Ceará, desde a Juazeiro do Norte até Fortaleza. Muitas são as histórias dessa criatura, e tive o prazer de ouvi-las dos mais antigos. Meus avós foram os primeiros a relatar seus causos e assombros, e eu acredito e reafirmo que essas coisas são reais, pois quando ouvi falar de lobisomem não foi assistindo filmes. Foram meus parentes que me contaram, não como lobisomem, mas como gente que virava bicho. Eu venho de uma família muito humilde aqui do Ceará. Segundo a minha mãe, somos naturais do sertão de Juazeiro, mas foram anos vivendo como nômades, sempre mudando de lugar e de estadia. Onde a minha família passava, a gente morava. Mas passamos boa parte da vida residindo entre a cidade de Juazeiro e Missão Velha. Meus pais, quando tiveram seus filhos, resolveram parar onde morava boa parte da família, que fica entre os dois municípios. E foi lá na casa da minha avó que eu vi os primeiros casos de lobisomem. E foi quando presenciei um lobisomem pela primeira vez. Eu já devia ter em torno dos meus 9 anos. Muito novo, já ajudava o meu avô com a lida diária no seu roçado. Não ia para ajudar de fato. Ia porque gostava de acordar cedo e ficar naquele meio de mato brincando. Meu avô e meu pai era quem fazia todo o trabalho braçal. Mas depois, quando mais velho, comecei a ajudar. A gente sempre acordava antes das 4 horas, para sair de casa às 4 em ponto. Meu avô estralava uns ovos e colocava com farinha, a nossa merenda, e sempre passava pela casa do meu pai para a gente ir ao roçado. O caminho que a gente percorria era sempre o mesmo. Passava entre algumas propriedades, onde tinha apenas uma estradinha de chão, mas que em algumas partes eram cheias de mato. Também tinha que passar por 2 mata-burro. Depois que a gente chegava na vazante, era só subir que já chegava onde era o roçado do meu avô. Porém, foram muitas as experiências que tivemos andando por ali. Certa vez, já começando o amanhecer, um certo homem cruzou o nosso caminho na estrada. Esse homem estava vestido com roupas casuais e era bem comunicativo. O homem passou pela gente e deu um bom dia. Mas meu pai, e muito menos o meu avô, responderam aquele bom dia. Ainda disse que o homem tinha falado com eles, mas quando me virei para apontar onde aquele homem estava, não tinha ninguém ali. Aquele sujeito simplesmente sumiu, e meu avô explicou que aquilo era uma visagem que tinha naquela estrada, e que eu nunca respondesse às palavras de um espírito, pois esse poderia me seguir. Aquilo obviamente me deixou muito assustado, mas nem chegava aos pés do dia que cruzamos o caminho de um lobisomem. Em uma outra vez, ainda de madrugada, passamos por uma coisa ainda mais cabulosa. Estava na garupa da bicicleta do meu pai, e meu avô estava do nosso lado conversando, mas em dado ponto do caminho, ouvimos um urro alto e bem estranho, que vinha logo do nosso lado. Meu pai e meu avô pararam na mesma hora, e os dois puxaram da cintura um rabo de galo. Lembro que meu avô pegou o facão e pôs na testa. Andou por alguns metros, depois falou assim para o meu pai. É aquele boi das terras do Severino. Ele fica assim toda vez que vê gente desconhecida. Mas nem ele e nem meu pai soltaram seus rabos de galo. E a coisa só no mato acompanhando a gente lado a lado. De vez em quando soltando meio que urros,
só que mais baixo. Eu não tive medo, pois pensei que era um boi, e a coisa acompanhou a gente até o pé da cerca, que foi quando começou a amanhecer. Então o bicho correu e se embrenhou nas terras do Severino. Só então que meu pai e meu avô guardaram seus facões. Eu, como era criança, até esqueci daquele fato, apesar de ainda pensar ser um boi. Mas quando a gente voltou para casa ao meio-dia, notei a apreensão dos adultos, falando que ele tinha voltado. Minha avó era mais assustada, e ela tinha motivos para isso. Meus pais também estavam apreensivos, mas nada ocorreu, nem de dia e muito menos de noite. Mas tempos depois veio um homem chamado Aristides, um andarilho maltrapilho que estava sempre andando por aquelas bandas. Às vezes sumia por meses, mas estava sempre por perto. E foi então que eu vi o primeiro dos muitos causos de um lobisomem. Esse Aristides só pode ser muito doido. Família rica, homem estudado, devia estar na capital trabalhando e ganhando só o dinheiro no mole. Deve ter ficado doido depois de tanto estudar. Esse daí é só Deus na causa, mas cada um com seu cada qual. Disse meu avô quando o homem veio na sua casa para pedir comida. O Aristides era bem moreno como eu, mas tinha uns olhos engateados e bem azulados. Dizia a minha família que ele era muito rico, tinha até faculdade e era casado, coisa que não era bem comum para aquele tempo, pois, como disse, veio de uma época muito humilde. Geladeira, televisão e até água encanada eram luxos que não podíamos ter, muito menos energia elétrica. Mas Aristides tinha tudo isso e ainda assim desandou no mundo e ficou vivendo que nem mendigo. Mas tinha um porquê para ele fazer isso. Dizia meus parentes que era ele quem que virava bicho ali na região. Corria pelas encruzilhadas soltando urros e devorando os animais. Esse bicho que todo mundo dizia que ele virava, não atacava ninguém. Só assombrava quem cruzava o seu caminho, mas mesmo assim nenhuma pessoa confiava. Uma vez minha tia me contou que já era assim muito tarde. Estava com calor porque o tempo estava abafado, e no meio da noite começou a cair uma forte chuva. Ela correu para tirar as roupas do varal, mas assim que abriu a porta da cozinha, ela viu um bicho de 4 e parado bem na sua porta, como se estivesse fugindo da chuva. A coisa olhou para ela e então correu. Ela só deu um grito e trancou a porta, pois aquilo não era o Sansão, seu cachorro, pois parecia a mistura de gente com um porco. E claro, pouco depois o Aristides apareceu naquela região, levando as pessoas a suspeitarem ainda mais daquele homem. Outra vez foi a minha avó. Tinha ido tirar o terço na missa e vinha para casa com sua sogra. E isso ela ainda era muito nova. Minha avó disse que no meio da estrada elas viram aquelas 2 bilas avermelhadas e um fedor de doer o nariz. O bichão urrou e passou entre as 2 correndo e ainda puxou ela pela mão, quebrando seu terço de Santo Expedito que a mesma carregava. Ela e sua sogra partiram no rumo da casa do meu avô e o bicho ainda veio correndo atrás delas, mas elas já estavam em casa seguras. Só viram o bichão preto correndo e levantando poeira na estrada. Meu pai também viu a mesma criatura. Ele contava que era uma noite de lua cheia, quando vinha retornando da casa do seu compadre, depois de jogar baralho. Nessa noite ele havia tomado umas, mas dizia que estava sóbrio e bem da cabeça. Meu pai disse que avistou um cachorrão no pé da cerca olhando para ele. O cão era todo preto e muito peludo. Parecia até vestido com a pele de animal. Mas a coisa desandou de vez quando ele chegou mais perto do bicho e ele ficou em pé e urrou que nem um porco para ele. O meu pai nem quis ficar ali para ver o que o bicho iria fazer. Apenas pegou a sua sacola de coisas e correu para sua casa. E não sabe dizer se o bicho seguiu ou não, pois o medo foi tanto que ele nem olhou para trás. Mas disse que ouviu a passada logo atrás dele, em um cansaço muito alto. Fora esses, tiveram mais causos desse bicho. Minha vizinha o viu deitada em uma clareira. Um amigo do meu avô passou do lado do bicho e o lobisomem não fez nada com ele.
E teve um conhecido nosso que também levou uma carreira dessa coisa. Porém, a mais marcante e impressionante dessas histórias foi a minha, onde eu descobri o segredo do lobisomem. E nem sei se posso dizer assim, já que até hoje não sei quem que virava bicho. Isso aconteceu não faz muito tempo. Tinha ido para a capital fazer o TAF da polícia e fiquei lá por mais alguns meses, até o fim das provas para ser policial. E de lá voltei para o pequeno interior onde morava. Já podia me considerar um policial, mas que ainda não estava exercendo a profissão. Cheguei em casa e foi aquela comemoração. A gente comemorou bastante e conversou também. E soube que o tal bicho estava aparecendo por ali, e que Aristides estava pela região. Bom, os dias se passaram e não escutava nada nas noites, e nem andando por aí cheguei a ver. Mas é aquilo que dizem: quando você quer que aconteça, nada acontece. Mas quando não quer, aí acontece. E foi esse o meu caso. Não lembro a data certa e nem a hora que era, mas sei que vinha da casa de um conhecido. Na estrada vi de longe uma pessoa muito rápido se aproximando. Fui para de trás de uma árvore e puxei o 38. Mas quando vi quem era, guardei o cospe-fogo. E era Aristides, assombrado e todo alvoroçado. "O que houve, homem? Tá correndo de quê?" Perguntei. E ele perguntou quem que eu era. E disse que era neto do velho Inácio. E então Aristides se pôs a falar. "Então bora subir nessa árvore, porque tem um bicho vindo atrás de mim." A gente andou um pouco pela mata e subimos num pé de cajueiro. E não demorou nada e ouvi uns passos pesados pisando naquele chão de areia, junto de um cansaço muito alto. "Tá vendo aí? É um bicho que quer me pegar faz é tempo", disse Aristides, enquanto a coisa ia longe, mas que ainda voltou pela mesma estrada e logo depois sumiu. Perguntei para ele quem que era o bicho e por que estava atrás dele. Só que Aristides começou a misturar coisa com coisa e não entendi direito o que ele tinha falado, mas era algo relacionado a matrimônio e também com bruxaria. Ali fiquei um bom pedaço até achar que era seguro. Desci e puxei o 38 da cintura e fui seguindo para minha casa tranquilamente, deixando Aristides sozinho naquela árvore. Mas tudo terminou bem, para mim e para ele. Depois que viu Aristides e o bicho no mesmo lugar, soube que ele não era um lobisomem. E contei para meus parentes que não era o Aristides quem virava bicho, mas sim uma outra pessoa. Mas quem? Isso até hoje ninguém sabe. Alguns anos atrás, conversando com um amigo, descobri que na cidade dele tinha gente que virava bicho também. E no lugar também tinha um andarilho chamado Aristides, sendo que todos suspeitavam que ele era que virava a fera, mas sabia que ele não era o lobisomem coisa nenhuma. Era alguém que corria atrás do pobre homem, fazendo com que ele pegasse a culpa no lugar. Mas quem e por quê? Isso ninguém sabe até hoje. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.